Capítulo 16. Dentro do seu curral. No caso daquelas mulheres que já estão dentro do seu curral, a situação se torna ainda mais complicada. Essas mulheres não irão embora para o horizonte. Elas estão em seu curral hoje e provavelmente estarão amanhã também, e no dia seguinte. Isso significa que você deve eliminar essas atrações de outra maneira. Vamos dar uma olhada nas duas principais categorias de mulheres que estão dentro do seu curral: antigas namoradas e ex-mulheres ou esposas dos seus amigos. Novamente, nem toda mulher destas categorias serão atraentes para você. Mas se uma dessas mulheres capturar sua imaginação ou retiver um pedaço do seu coração, algo deve ser feito. Toda categoria possui seus perigos exclusivos, e todas exigem defesas exclusivas. Então, vamos dar uma olhada no que devemos fazer. Fred, chama antiga. Uma antiga namorada ou uma ex-mulher pode ser mortal à nossa pureza mental. Tais atrações o derrotam de duas maneiras. Elas enfraquecem sua habilidade de se tornar uma só carne com sua esposa. Elas capacitam Satanás a lançar mísseis teleguiados, quase sem aviso, em seu casamento. Eu tive um romance explosivo de verão com Polly, depois do meu primeiro ano de faculdade. No fim do verão, deixei-a para voltar a estudar na Califórnia. Sozinho e deprimido, eu vagueava sem rumo ao longo dos dias, sentindo pena de mim mesmo. Escrevíamos e telefonávamos constantemente um para o outro. E isso continuou durante quase todo o primeiro bimestre. Um dia, durante o jogo de futebol da escola, meus olhos capturaram a visão de uma árbitra. Ela parecia uma versão adulta do meu amor de infância, Melody Knight, que tinha se mudado para o Canadá quando estávamos na terceira série. Depois do jogo, fui até ela e lhe perguntei qual era o seu nome. Essa era a extensão das minhas cantadas naqueles dias. Caso dissesse Melody, eu teria instantaneamente me apaixonado por ela. Mas ela disse que seu nome era Betsy, e me apaixonei por ela do mesmo jeito. Como você pode ver, se alguma vez alguém já precisou de boas defesas, esse alguém era eu. Minha atração por Betsy se foi muito rápido. Enquanto isso, Polly me perguntava por que as cartas e os telefonemas haviam parado. Quando finalmente criei coragem para lhe contar que havia mais alguém em minha vida, ela ficou profundamente magoada. Quando meu curto relacionamento com Betsy terminou, pedi perdão e uma segunda oportunidade para Polly, mas ela não aceitou. Fidelidade significava tudo para ela, e a brecha aberta em minha fidelidade destruíra qualquer atração que ela sentia por mim. Mas eu não era um molenga. Lutei e esperei por ela por muitos anos. Sempre que eu tinha uma nova namorada e as coisas pioravam, eu sonhava com Polly, desejando que ela fosse minha. Tudo seria diferente com Polly, eu lamentava. Finalmente, Polly se casou e teve 2 filhos. Mas eu ainda estava tão apaixonado que, depois de ela separar-se do marido, implorei por seu amor novamente. Isso foi antes de conhecer Brenda, é claro. Crianças, dívidas, bagagem. Carregaria tudo isso, só para tê-la de volta, eu implorava. Alguém poderia produzir um filme meloso sobre meu amor de adolescente por Polly. Com tal imagem de um amor imortal por Polly, não foi de surpreender que, quando me apaixonei por Brenda e me casei com ela, eu não sabia o que estava por vir. Um túnel do amor tranquilo, pergunto. Não, algo que se pareceria mais com uma montanha-russa. Brenda e eu tivemos nossa cota de brigas, que começaram alguns dias depois da lua de mel. Na verdade, em alguns momentos durante nossos 2 primeiros anos de casados, eu desejava nunca ter ouvido falar sobre a instituição do casamento. A maioria de nossos conflitos era sobre os parentes, especialmente depois que minha família envolveu minha jovem noiva em uma guerra, e eu me encontrei no meio de tudo aquilo. As lutas eram quentes e desgastantes. Por sermos jovens, não sabíamos como lutar de forma justa um com o outro ou com os membros da família, então o efeito colateral era muito grande, ambos sofremos perdas magistrais. Adivinhe quem surgiu em minha vida de pensamentos. À medida que meu casamento ia para o buraco, Polly aparecia em minha mente. Bem, Polly sempre deu-se bem com minha família. Eles a amavam. Perto das férias, eu refletia sobre como a vida seria pacífica se eu estivesse com Polly. Por que a Brenda não consegue se relacionar bem com a minha família? A Polly conseguia. Nenhum direito. Uma noite, eu estava dirigindo em uma estrada de Iowa entre as cidades de Fort Dodge e Atchison. Era noite de lua cheia, e o ar estava fresco e puro. Quando Polly surgiu em minha mente, uma intuição surgiu junto com ela e eu disse para mim mesmo, você não tem mais o direito a nenhum tipo de relacionamento com Polly, mesmo em seus pensamentos. O quê? Não tenho nem o direito de pensar nela? Isso mesmo, camarada.
Nem mesmo o direito de pensar nela. Que rigoroso! Minha mente se rebelou violentamente, e a luta iniciou-se. Minha mente gostava de Polly e lutava por ela. No final, porém, a verdade prevaleceu. Eu sabia que tinha renunciado a todas as outras mulheres no dia do meu casamento. Essa promessa tinha de se tornar verdadeira na prática, e não apenas em palavras. Polly tinha sido uma namorada e ficou por muito tempo dentro do meu curral, mas já era tempo de eu abrir o portão e lhe mostrar a saída. Ela tinha um marido cujas esperanças e os sonhos estavam conectados a ela, também tinha filhos que a amavam. Eu não tinha o direito de ter aqueles pensamentos, mesmo que Polly não soubesse de nada, e ela não sabia. Além disso, Brenda merecia o melhor de mim. Eu precisava capturar meus pensamentos sobre Polly e eliminar minha atração por ela. Achei o processo muito mais simples do que imaginava. Eliminei todas as âncoras de memória, destruindo todos os cartões, as cartas e as fotos antigas dela. Todos os vestígios de Polly foram eliminados, assim como o povo de Deus deveria ter feito com os cananeus quando eles entraram na Terra Prometida. Essas ações melhoraram a situação, mas as âncoras de Polly não eram a única questão. Eu tinha de destruir minhas recordações dela também, porque elas ficavam em oposição aos desejos e às esperanças de Deus para meu casamento. Como faço isso? Eu perguntava. Não estava seguro, mas tinha de tentar. Primeiro, orei pedindo compreensão e discernimento, já que não sabia o que eu estava fazendo. Depois, prossegui dando o melhor de mim. Comecei utilizando o escudo de direitos toda vez que Polly entrava em minha cabeça. Afirmava, de forma fria, eu não tenho o direito de pensar em Polly, e não farei mais isso. Após dizer isso, cantava um hino ou dizia um versículo da Bíblia. Porque, nos primeiros dias, descobri que, mesmo levando um pensamento cativo, uma lacuna ainda permaneceria. Sem preencher a lacuna, os pensamentos de Polly poderiam voltar rapidamente. Então, eu cantava silenciosamente para preencher as lacunas. No começo, foi uma luta árdua. Quando um hino chegava ao fim, Polly poderia imediatamente retornar, então eu recitava vários versículos. No devido tempo, eu sempre vencia a briga, mas dentro de poucas horas ou de poucos dias os pensamentos voltavam, e eu lutava novamente. Durante aqueles dias, lembro-me de pensar o seguinte: não posso me arriscar simplesmente detendo esses pensamentos cativos em um centro de detenção. Preciso destruir esses pensamentos com uma bomba nuclear. Soava um pouco piegas, mas eu sabia que não deveria haver dúvidas quanto ao vitorioso quando essa batalha chegasse ao fim. Com o tempo, comecei a vencer de forma decisiva. Com a prática, eu consegui apanhar de verdade um pensamento impuro que estava acabando de chegar e jogá-lo fora sem precisar cantar ou preencher a lacuna. Eu podia desejar que ele fosse embora, e ele ia. Depois de mais algum tempo, os pensamentos sobre Polly pararam completamente. Meu cérebro finalmente compreendeu que os pensamentos de Polly não eram aprovados. Os mísseis teleguiados de Satanás. Como foi mencionado anteriormente, no entanto, há um segundo perigo em não tomar conta das atrações de dentro do curral. Se você não for cuidadoso, Satanás pode lançar um míssil teleguiado em seu casamento e detonar seu mundo em um instante. Alguns anos atrás, notei um problema com Dom, um amigo casado. Ele não me havia contado nada, mas várias vezes, quando eu estava na casa dele, percebia que seu dedo hesitava no controle remoto da TV ao passar por cenas de sexo nos canais de filmes. Embora a hesitação fosse quase imperceptível, eu conseguia enxergá-la facilmente. Seus olhos não possuíam defesa nenhuma, por isso eu sabia que ele vinha assistindo. O que eu não sabia, até se tornar tarde demais, era no que ele também vinha pensando. Dom e sua esposa estavam tendo problemas. Para ele, o pior de tudo eram as frustrações sexuais. Joa não me satisfaz, ele me disse. Não precisa fazer muita coisa porque eu não peço muita coisa. Tudo o que eu queria era beijo de língua. Mas ela nunca faria isso. Nós temos nossos momentos de intimidade, e quando as coisas esquentam eu tento lhe dar um beijo de língua, mas ela sempre se irrita e se afasta. Diz que é obsceno e nojento. Não sei como esse tipo de beijo pode ser mais nojento do que qualquer outro. É a mesma saliva. Além disso, a Bíblia diz que o corpo dela não é dela própria, mas na verdade ele é meu. A Bíblia me dá o direito à satisfação sexual, e como minha esposa ela me deve satisfação sexual. Não é justo e não sei o que fazer. Na verdade, Dom já decidiu o que fazer. Ele decidiu levar seus pensamentos até sua antiga namorada, pois desse modo ele poderia sonhar com ela lhe dando um beijo de língua e o que mais fosse possível. Ela amava esse tipo de beijo.
Dom já tinha amadurecido essa ideia. Ele não ouvia notícias dessa antiga chama havia anos, e pensou que seus pensamentos fossem inocentes. O que poderiam causar? Ele também não sabia onde ela estava, mas Satanás sabia. Inesperadamente, ela ligou para Dom e disse que estaria na cidade. A mente imprudente dele viajava com as possibilidades, em um tempo em que seus perímetros de defesa não estavam amados. Os dois se encontraram em um quarto de hotel e bum! Ele não pensava que aquilo pudesse acontecer, mas, em um sopro repentino, seu casamento foi arruinado em frangalhos. Ele não conseguiu dizer não. Ensinamento: você não tem o direito a nenhum relacionamento com nenhuma antiga namorada ou ex-mulher se você ainda nutria uma atração por ela. Esposas dos amigos. Você pode achar que casos como o de Dom acontecem tão raramente que pode dizer, com toda certeza, bem, eu nunca faria uma coisa assim. Mas palavras como estas não significam nada, se você tem a cabeça no lugar. Nós realçamos aqui, por favor, proteja-se. Não fique desprotegido, porque você pode ser enganado. Muito está em jogo para que você seja descuidado com suas defesas em relação a qualquer mulher, e isso inclui a esposa de seus amigos. Se seu melhor amigo lhe desse todos os bens dele e lhe dissesse para tomar conta, você provavelmente investiria com sabedoria e não arriscaria. Mais importante, você não deveria arriscar com a esposa dele, o amor mais precioso que ele possui. Você já sentiu alguma atração pela esposa de um amigo? Sem perímetros de defesa, provavelmente muitas atrações existiriam. Você é um homem. Atrações acontecem. O que você faz? Novamente, você começa com a verdade. Eu não tenho o direito a nenhum relacionamento com a esposa do meu amigo, a não ser o relacionamento de amizade. Lembre-se principalmente de que não existe nada mais perigoso que conversar com a esposa de um amigo quando as coisas estão ruins, tanto no seu casamento como no dela. Não que você não confie na esposa do seu amigo. É que você não quer que nada se inicie. Ela deve ser como uma irmã para você, sem qualquer sinal de atração entre vocês. Você sempre terá alguma relação com a esposa de um amigo, mas limite-a quando seu amigo estiver por perto. Isso não é sempre possível, mas estas regras simples podem protegê-lo dos ataques surpresa dentro do curral. 1. Limite todas as conversas entre você e a esposa de seu amigo, a menos que sua esposa ou seu amigo esteja com você. Mantenha o assunto leve e breve. 2. Se você ligar para seu amigo e ele não estiver em casa, desligue logo o telefone se a esposa dele atender. Não seja rude, mas não planeje conversar mais do que o suficiente com ela. 3. Se você passar na casa do seu amigo e ele não estiver, ela pode convidá-lo para entrar. O que você faz neste caso? Educadamente recuse o convite. A que propósito serviria você ficar? 4. Capte quaisquer atrações em relação à esposa do seu amigo e acabe totalmente com elas. Volte às regras de subjugação dos olhos e de levar cativo todo o pensamento. Nunca, mas nunca mesmo, diga a si próprio: ah, eu consigo administrar isso, sem problemas. Você precisa acabar deliberadamente com os pensamentos para que ela não veja os sinais de atração e decida corresponder com os dela. Não lhe dê nenhuma oportunidade de enviar um sinal de resposta. Você pode achar estas precauções muito estritas e rígidas, mas o estamos aconselhando com medidas de segurança. Na prática, esta abordagem não é restritiva. A esposa dos seus amigos estão com seus amigos na maioria do tempo, então as regras nem sempre se aplicam. Raramente você estará sozinho com a esposa de um amigo. O que Deus uniu nenhum homem pode separar. Proteja as esperanças e os sonhos dos seus amigos da mesma maneira como você protege os seus. Você é amigo deles. Considerando as estatísticas de divórcio dentro da igreja, um simples perímetro de defesa não é o bastante para exigir de si próprio. E aqui estão alguns conselhos para uma situação especial: se você está solteiro e uma amiga próxima se casa, esteja disposto a deixar que a amizade diminua rápida e graciosamente. O casamento muda as coisas. Ela não será mais a mesma pessoa. De forma misteriosa, ela agora é uma só carne com o marido. Ela precisa começar a construir seu relacionamento matrimonial e a encontrar casais de amigos, junto com ele. Fred, aprendendo uma lição. Antes de conhecer Brenda, minha melhor amiga era uma mulher chamada Terry, que morava no apartamento abaixo do meu. Ela tinha um namorado, a quem era perfeitamente fiel, e eu não estava no mercado de namoradas naquela época, então nós nos dávamos muito bem. Sentávamos durante horas enquanto ela falava sobre suas inseguranças, frustrações e seus medos. Eu tinha acabado de me mudar de Iowa para a Califórnia, e ela foi a única amiga íntima que tive. Depois conheci Brenda,
que cortejei na maior parte do tempo por telefone durante nosso romance de 7 meses. Já que ela morava em outra cidade, a 3 horas de distância, Brenda não tinha nada a ver com Terry. Logo depois de nos casarmos, eu disse a Brenda que eu estava planejando almoçar com Terry na quarta-feira seguinte. Por qual motivo? Perguntou Brenda. Para colocar os assuntos em dia. E eu não fui convidada? Pergunto. Bem, ela está passando por alguns problemas pessoais e quer conversar comigo, e como vocês não se conhecem, ela provavelmente se sentirá desconfortável para compartilhá-los na sua frente. Não estou gostando disso. Por quê? Perguntei. Bem, por uma única razão, ela explicou. Não tenho certeza de que me sinto confortável com a ideia de termos amigos do sexo oposto sem a participação do outro cônjuge. Além disso, fica muito ruim para você almoçar com outra mulher, solteira, sozinho. O que vai acontecer se alguém da igreja os vir? Simplesmente não me sinto bem a respeito disso. Você confia em mim, não confia? Confio. E ela tem um namorado, então confio nos motivos dela, por enquanto. Mas o que vai acontecer se ela mudar? Não estarei lá para presenciar. Ponderei as razões de Brenda e, no final, cancelei o encontro. Fazia sentido. Aprendi que não era apropriado, para mim, almoçar com Terry. Fiquei feliz em ouvir o conselho de Brenda. Como meu casamento enfrentou dificuldades durante os 2 primeiros anos, fiquei feliz de ter somente de lidar com as recordações de Polly. Se Terry estivesse por perto, quem sabe o que teria acontecido? Embora nunca tivéssemos nos envolvido romanticamente, nossa proximidade e intimidade poderiam se transformar em um romance. Como um cristão recém-convertido, eu teria sido capaz de resistir e não me apaixonar por ela? Considerando o meu histórico, estou feliz que Brenda tenha dispensado essa amizade logo no começo. Algumas pessoas vão dizer que amizades de pessoas do sexo oposto devem morrer logo que uma das duas se case. Embora eu não vá tão longe, direi que tais amizades devem ser vigiadas. Ser cuidadoso é ser sábio. Sacrifício e bênção. No livro The Final Quest, Rick Joyner escreve: a maturidade espiritual é sempre ditada por nossa disposição de sacrificar nossos próprios desejos pelos desejos dos outros ou pelos interesses do reino. Purificar os olhos e a mente é mais do que um mandamento, é também um sacrifício. E quando você fizer este sacrifício, quando renunciar a seus próprios desejos, as bênçãos fluirão. Sua vida espiritual experimentará uma nova alegria e um novo poder, e sua vida matrimonial florescerá à medida que seu relacionamento alcançar novas alturas. Experimentar esse relacionamento de todo o coração é sobre o que vai tratar a parte final deste livro. O coração de uma mulher. Brenda odiou esta parte. Os homens parecem porcos cafajestes cujas mentes e cujos pensamentos só vão para onde querem, comentou. Não existe nada sagrado para eles. Como mulheres, devemos acreditar nos homens depois de ler isto? Você não pode nem mesmo acreditar que o pastor seja uma pessoa pura. Sinto que se algo acontecesse alguma vez com Fred, nunca me casaria novamente porque confiaria muito pouco nos homens. Brenda também achou que Fred se apresentou como um homem não confiável neste capítulo, principalmente quando falou sobre Polly e Terry. Ela disse que os homens poderão não ver a coisa deste modo, mas as mulheres sim. Não negaremos os comentários dela porque Fred não foi mesmo confiável. Como ele poderia evitar isso? Para muitos homens, as atrações parecem apenas acontecer. É parte do que significa ser homem. É claro, mulheres também podem ser atraídas por outros homens. Isso acontece na mesma frequência com que os homens são atraídos pelas mulheres. Brenda disse: eu raramente presto muita atenção em outros homens. Posso reparar num rapaz bonito, mas nunca dedico a isso mais do que um pensamento passageiro. Antes do casamento, eu costumava me preocupar com a possibilidade de ser ou não atraída por algum outro homem. Por alguma razão, isso nunca chegou perto de acontecer. Suponho que poderia acontecer com mulheres que têm maridos infiéis, ou cujos maridos são folgados, detestáveis ou insensíveis. Diana concordou. Eu tenho dificuldade em compreender isso também. Como mulher, não tenho esse problema. Cathy, por outro lado, fez uma pequena concessão. Quando eu vejo um homem fisicamente atraente, posso olhá-lo e apreciá-lo, mas não me estendo. Aprendi a passar do estágio da paixão e imaginar que ele pode ser alguém que provavelmente tem mau hálito, coloca o dedo no nariz e dorme abraçado com a esposa. Mesmo se ele não fizer isso, não tenho o direito a fantasias com essa pessoa. Alguns homens parecem ter pouco problema nesta área. Tanto Andrea como Ritter disseram que, embora o marido tenha tido problemas com os olhos,
Elas têm certeza de que não enfrentam este determinado problema com a mente. É claro, a maioria das atrações que os homens enfrentam não são repentinas, e as atrações anteriores são as mais perigosas. Mesmo as mulheres sem botões de atração estão sujeitas a estas atrações do passado, e elas devem estar preparadas também. As estatísticas de adultério são assombrosas, e ambos os sexos precisam compreender como as atrações podem ser perigosas.